Olá pessoal, aqui é o Vitor e nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma das experiências mais importantes que eu tive na minha vida, que foi estudar fora do Brasil, estudar nos Estados Unidos. Lá eu aprendi muita coisa importante que eu uso na minha carreira até hoje e eu vou compartilhar aqui com você algumas práticas e coisas que a gente pode aplicar aqui no Brasil para ver se a gente ajuda a melhorar essa economia. Eu sei que nos Estados Unidos hoje é bem difícil a gente ir para lá para estudar, porque está trancada a fronteira, 2, porque o dólar está nas alturas e 3, porque é bem difícil alguém conseguir sair daqui agora para tirar um tempo para estudar e só estudar, que foi o que eu consegui fazer num período atrás. Então por isso eu vou compartilhar com você algumas coisas que a gente pode continuar aplicando aqui no Brasil. Antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque toda semana eu te mando um conteúdo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo para você estar sempre na frente do seu concorrente e sempre aprendendo coisas novas. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços, tanto o meu pessoal, como do pessoal daqui da empresa, que você pode inclusive bater um papo mais próximo com a gente por lá. A primeira aula que nós tivemos nos Estados Unidos foi sobre inovação. E o interessante é que quem deu a aula foi um senhorzinho que tinha 75 anos. Ele escreveu e colocou a primeira patente de GPS comercial dos Estados Unidos. O cara realmente entende de inovação. Uma das lições mais importantes das aulas de inovação foi a seguinte frase: não puna o erro. No Brasil é muito comum a arte de humilhar as pessoas, de você rebaixar os outros. Lá, na inovação, você tem que evitar punir os erros, justamente porque as pessoas erram tentando acertar. Claro que tem gente mal intencionada e isso você tem que punir mesmo. Mas quando a pessoa está bem intencionada, ela erra, você não deve punir porque jamais ela vai tentar acertar de novo. Então é muito comum que se erre quando você está tentando acertar. Claro, a melhor forma é você errar e você aprender com o seu erro. Se você continuar errando e errando e errando, não aprendendo nada, também não serve de nada. Então, na cultura da empresa de inovação, é super importante que não se puna o erro. Você vai sempre se esforçar para que a pessoa acerte da próxima vez e que ela aprenda com o erro dela. Se você ficar punindo um erro, você vai fazer com que a pessoa jamais tente fazer algo novo e jamais a sua empresa vai ser inovadora. Tinha uma frase que o professor usava que era "Make your partner make money". Futuramente eu li isso num livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Lá no livro, e o professor diziam que quando você tem algum parceiro que te traz dinheiro, não tenha pena de pagar o seu parceiro, porque quanto mais dinheiro você pagar para ele, significa que mais dinheiro ele está trazendo para você. Então aqui no Brasil, às vezes, a gente tem essa cultura de, poxa, esse cara está ganhando muito aqui na minha costa. Na verdade, não. Às vezes o cara pode até ganhar mais que você. Mas se você tiver 2, 3 parceiros que ganhem mais que você, mas que façam a mesma coisa, tenham um bom desempenho, você vai ganhar de todos os seus parceiros. Nos Estados Unidos, eles têm muito essa cultura de parceiros e pagar o parceiro. Lá tem que pagar tudo, inclusive. Tem gente que esquece de pagar a gorjeta, né? O tip. Onde você vai num restaurante, você vai numa lanchonete, todo mundo que te ajuda normalmente cobra uma gorjeta. O taxista, você tem que pagar uma gorjeta para ele. No Brasil não tem muito essa cultura de pagar as pessoas, pagar uma gorjeta. Às vezes no Brasil o pessoal adora tudo de graça mesmo. Lá nos Estados Unidos não, tudo tem que pagar. Até o carrinho que você vai pegar ali no aeroporto você tem que pagar. Lá na frente você recebe de volta alguma parte daquilo que você pagou, mas para retirar o carrinho tem que pagar. Então lá nos Estados Unidos é legal essa parte do make your partner make money. Eu não sei se é melhor do que no Brasil, mas pelo menos é diferente. Eu acho que vale a pena pelo menos a gente pensar aqui que quando mais o teu parceiro te trouxer dinheiro, mais você paga para ele e isso é normal. Tem um ponto interessante a destacar, que é a experiência dos professores. Eu lembro que na época eu fazia FGV, e no Brasil tem sim a experiência dos professores. Eu lembro que tinha professor de escalão alto em grandes empresas no Brasil, e lá nos Estados Unidos também tem professor do alto escalão de grandes empresas dos Estados Unidos. Eu lembro que tinha um professor que ele era o responsável por levar a Coca-Cola para a China. Ele disse que foi muito difícil, tinha um livro gigante assim explicando passo a passo como eles fizeram para levar a Coca-Cola para a China. O professor falou que teve inclusive pouca coisa comercial a respeito. Eles ajudaram os chineses em várias coisas. Tinha uma época que a rainha da Inglaterra ia visitar a China e os chineses não sabiam como recepcionar a rainha da Inglaterra. A Coca-Cola foi lá como empresa, ajudou os chineses a recepcionar a rainha e ganhou pontos para que a Coca-Cola pudesse se estabelecer na China a partir daí. Foi uma história muito legal e é bem interessante a gente aprender esse tipo de coisa com outros profissionais. Eu lembro que a gente tinha um professor que ele era diretor de qualidade da Boeing. Ele dava aula de qualidade pra gente. É claro que no Brasil você tem a Embraer e deve ter professor que trabalha na Embraer e dá aula em algum lugar. Mas eu nunca tive essa aula no Brasil. Lá nos Estados Unidos nós tivemos
aula com o diretor de qualidade da Boeing. A gente aprendeu muita coisa interessante com ele. O que me chamou a atenção uma vez, na aula de comércio internacional, foi que o professor estava falando de como lidar com outros países, com negociadores de outros países. Aí eu perguntei para ele o que ele odiava mais nos negociantes brasileiros. Ele falou que não era exatamente com brasileiros, e sim com latinos em geral. Ele falou que o que ele mais odeia sobre negociar com os brasileiros e os latinos é a falta de pontualidade. Eu lembro que ele falou que quando ele marcava às vezes de encontrar um brasileiro no shopping, em tal horário, na hora que ele chegava no shopping, o cara não tinha nem saído de casa ainda. E a gente sabe que isso é muito normal no Brasil, a falta de pontualidade. Quem sabe se a gente for mais pontual, a gente consiga fazer mais negócios com os americanos e com outros representantes de comercial de outros países. Então, a partir de lá, é claro que eu tenho tentado melhorar isso na minha vida, ainda sou brasileiro, a gente se atrasava muito nas aulas na época. Durante o período a gente foi melhorando, obviamente. E claro, a gente tenta levar isso para o resto da vida, aprendendo a ser mais pontual, apesar de ser brasileiro. Eu sei que é bem difícil, a gente nem sempre consegue, mas temos tentado desde então. Como você sabe, eu sou da área de tecnologia, desde praticamente sempre. E um negócio legal que eu notei entre o Brasil e os Estados Unidos sobre a parte de tecnologia para as pequenas empresas é que o brasileiro ele é bem mais exigente com tecnologia do que o americano. Lá, se você andar pela Baía de São Francisco, você percebe que os bares de lá não se usam muita tecnologia. Às vezes as pessoas vão com a conta num papelzinho na sua mesa, as pessoas anotam tudo no papel, quase não tem muito sistema, os sistemas são um pouco antigos. E no Brasil, você vai em qualquer boteco, você encontra o rapaz lá com o Android, fazendo pedido direto na cozinha, imprimindo na cozinha. Então o americano ele não é muito exigente com tecnologia nas pequenas empresas. Eu não sei como está hoje lá, porque já faz algum tempo que eu fui, mas até onde eu sei não mudou muito. Aí vem um ponto sobre o Brasil. O Brasil é exigente com tudo. O brasileiro não é só exigente, mas reclama pra caramba de tudo. Eu lembro que eu vou até colocar na tela para você, se eu conseguir a foto, tá? É uma foto dizendo assim, não recebemos American Express. Pô, eu tô na América, como é que a gente não recebe American Express num estabelecimento americano? Eu lembro que eu estava no Museu da Computação, se eu não me engano, e eu vi essa plaqueta lá, a gente não recebe American Express e ninguém reclama. Aqui no Brasil é um escândalo por tudo. Eu já vi gente fazer escândalo porque o estabelecimento não recebia American Express e o American Express é super caro para quem é pequena empresa. E o brasileiro de fato reclama de tudo. Lá não, a pessoa é bem prática, até porque tem muito concorrente. Se você for num lugar e não aceita, você vai no outro que deve aceitar. Isso é legal, porque a competitividade aumenta a qualidade das coisas e diminui os preços às vezes. Sobre a minha experiência nos Estados Unidos, tem bem mais coisa para contar. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí que eu posso fazer uma parte 2 dele. Tem a história de que a gente foi visitar a empresa que imprimia carro em 3D, que imprimia as naves dos Avengers lá para os filmes dos Estados Unidos, onde a pessoa rodava ali em Hollywood. Era bem legal, uma experiência muito bacana e tem muita coisa que eu posso compartilhar com você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou dele, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou dos outros vídeos do canal, você pode se inscrever porque vai ajudar bastante a gente. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, vou colocar aqui embaixo os endereços de novo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.